Tribunal do Júri, nos atos de processo, o crime número 01/2018. A que responde a ré, a senhora Suzane von Richthofen, pela prática de crime homicídio, na qual ela é acusada de ceifar a vida de seus pais, o empresário Manfred Albert von Richthofen e a psiquiatra, a senhora Marisa von Richthofen, mortos na madrugada do dia 31 de outubro. Para este caso, convidamos o excelentíssimo juiz presidente, o senhor Matheus Oliveira Caldas, e peço os presentes que fiquem de pé. Bom dia, estamos todos diante do caso da excelentíssima Suzane von Richthofen, acusada de homicídio culposo por parte dos seus pais, Alfred e Marisa von Richthofen. Peço a todos que sentem. Senhores jurados, peço que fiquem atentos a todo o julgamento, pois lembre-se, são vocês que darão o decreto final. Qualquer dúvida ou falta de esclarecimento, os senhores podem pausar o julgamento a qualquer hora. Agora eu peço que vocês levantem-se para fazer o julgamento. Bom dia a todos e a todas. Eu queria deixar bem claro que Suzane Richthofen não cometeu crime. Ela teve apenas uma participação diante do comum. Mas quem cometeu o crime foi seu namorado, Daniel. Ela apenas teve participações, mas sabia, né? Claro. Só que o crime mesmo, como você citou, foi do namorado dela, Daniel, e seu irmão. Uma para os presentes aqui, que não foi Suzane que participou. Ela participou, mas não foi ela que matou. Então ela não pode ser condenada por homicídio, por não ter participado. Garanto e alego que ela não é culpada. E os culpados são seu namorado e o irmão dele, ou seja, os irmãos Cravinhos. Estamos hoje aqui nessa manhã, todos nós, em busca da verdade e que a lei seja cumprida. Porém, como meus colegas falaram, Suzane von Richthofen não pode ser indiciada por homicídio. Afinal de contas, não foi ela que cometeu o ato, certo? Ok, ela estava, entre aspas, envolvida. Mas a Constituição Federal Brasileira, no artigo 15, diz o seguinte: desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Suzane von Richthofen, ela não praticou o crime de homicídio. Ela se arrependeu. Ela se arrependeu de algo que nem ela mesma sabia o que estava fazendo. Pois Suzane von Richthofen estava sofrendo pressão psicológica, mental de seu namorado. A família de Suzane era uma família muito tradicional, uma família que prezava por raízes, por origens. E Suzane von Richthofen tinha perdido sua virgindade com o seu namorado Daniel quando tinha apenas 16 anos. A mãe dela casou-se virgem e queria que a filha também se casasse virgem. Porém, Suzane, ao perder a virgindade com o Daniel, ela se tornou, digamos, escrava dele, dos desejos e das paixões dele. Além do mais, Suzane não era uma pessoa que tinha, digamos assim, seu juízo certo, ela não tinha sua psique normal. Suzane von Richthofen, ela tinha alguns problemas psicológicos, tanto que ela vinha fazendo acompanhamento psiquiátrico há alguns anos. E ela parou esse acompanhamento psiquiátrico devido ao namoro com esse rapaz, que além de envolvê-la com drogas, além de tirar a virgindade dela, de acabar, assim, entre aspas, com a vida dela, ainda a seduziu e a enganou para matar os próprios pais. Porém, como já disse no início, ela não pode ser indiciada por homicídio pelo fato de ter desistido e de não ter participado do ato do crime. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Bom dia, senhorita Suzane. Antes das perguntas básicas que eu tenho para fazer à senhora, eu quero que a senhora fique ciente de tudo que a senhora falar poderá ser usado contra você. Bom, primeiro, qual o seu nome completo? Suzane Luiz
que a senhora tem a dizer a sua defesa? Eu não queria matar eles. Ele me induzia assim pra isso. Ele sempre me fazia usar drogas. Cada vez mais e mais ele me fazia. Eu não queria. Eu sempre dizia que não queria, mas ele falava: se você me ama, faça isso, faça aquilo. E teve um tempo que ele falou que eu ia ter que escolher entre eles com os meus pais. E eu escolhi ele. Qual o seu grau de intimidade com a vítima? Meu pai gostava muito. Minha mãe, depois, após eu ter perdido a vista, ela não me aceitava mais tanto. Bom, agora continuando, dou liberdade a todos os advogados, tanto a acusação como a defesa, a fazerem perguntas. Antes, feitas a mim. Vou privar o silêncio dela e fiquem cientes disso. Qualquer pergunta será diretamente. Alguém tem alguma dúvida? Alguns advogados, alguma dúvida? Júri, alguma dúvida? Obrigado, Suzane, pela sua contribuição. Peço que a senhora se retire. Continuando a sessão de julgamento, peço a entrada da testemunha, o namorado de Suzane von Richthofen, Daniel. Dizer a verdade. Bom dia, senhor Daniel. Qual o seu nome completo? Daniel Cravinhos de Paula Silva. Qual o seu grau de intimidade com a acusada, Suzane von Richthofen? Muito, a gente era muito próximos. Vivia praticamente 24 horas. E com a vítima? A gente não tinha muita proximidade, porque no começo eles achavam que não ia pra frente o nosso namoro, só que aí passou um ano e daí eles não aceitavam mais nosso relacionamento. Há quanto tempo o senhor convive com a Ré? O que o senhor tem a dizer a sua defesa? Eu executei o plano que ela era a mente, ela que planejou tudo há um bom tempo. Ela falou que a vida dela já estava perdida e que queria matar os pais. Ela já tentou tirar a mangueira do freio do carro, botar fogo no sítio com os pais dentro. Ela já fumava maconha antes de me conhecer e eu comecei a usar depois que conheci ela. E no dia do crime, a gente foi pra casa, ela subiu as escadas, acendeu a luz, abriu a porta, conferiu se eles estavam dormindo e pediu para que eu e meu irmão subíssemos. A gente executou o plano que ela tinha planejado. Bom, dou liberdade a todos os advogados, acusação e defesa, a fazerem perguntas para o namorado dela. Ao senhor Daniel, está presente aqui hoje, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Os advogados dela afirmaram que esta se arrependeu, mas em algum momento em que vocês estavam na casa para arquitetar e planejar o crime, a Ré demonstrou algum arrependimento para vocês? Não. Outra pergunta. Vocês estavam com quem nesse dia? Estávamos eu, ela, meu irmão e o irmão dela, que a gente levou para um cybercafé, para ele poder ficar lá, não ficar em casa, para depois ir para uma lan house, e ela garantiu a ele que falaria com os pais que ele não compareceria à escola no dia seguinte. Outra pergunta. Quem foi a mente, só para enfatizar, que arquitetou tudo o que aconteceu? Suzane. Você sabe? Não pude deixar de notar que o senhor falou um pouco do tempo que o senhor se relaciona com a vítima. Há quanto tempo mesmo o senhor se relaciona com ela? Você já pode deixar de perceber que a vítima atualmente tem 18 anos, né? E se ela perdeu a virgindade com o senhor quando tinha 16 anos? Então, tecnicamente, se você se relaciona com ela, imaginando, não é mesmo? Ela não tirou virgindade comigo. Ela já teve outro relacionamento e se relacionou com outro. Tem uma outra pergunta.
Suzane, ela sofre, né, de transtornos psiquiátricos. Ela tem esquizofrenia. Já que ela tem tal doença, será que ela é realmente capaz? Será que ela foi realmente capaz de bolar tal plano tão argiloso, tão astucioso? Será que foi realmente ela ou foi o Senhor? Foi ela. Ela nunca demonstrou que tinha nada, nunca falou nada. E foi ela que planejou. Foi ela que planejou? Porém, temos testemunhas que falam que ela fazia tratamento e que ela parou o tratamento depois que começou a namorar com o Senhor. E aí, o que você quer falar sobre isso? Tá negado. Termo de ciência. Protesto formal. O advogado de defesa da ré está tentando influenciar o outro réu a assumir toda a culpa do crime sozinho. Senhor Meritíssimo, Protesto formal. e por que ela não negou ela cometer esse crime, já que ela tem tanta culpa assim? Lembrando que a pergunta é feita a ela, eu não posso se manifestar em nenhum momento. Daniel, por que você disse que a vítima que cometeu tudo tinha esses planos? Por que você não tentou convencer ela a não fazer esses crimes como você era namorada? Porque eu amava ela. Que não protege, né? Vida de todo mal. Bom, obrigado, Daniel, por essa questão do julgamento. Ao júri, tem alguma pergunta a fazer a Daniel? Muito obrigado, Daniel. Jurei dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Qual o seu nome completo? Cíntia Qual o seu grau de intimidade com a acusada? Nenhuma, eu faço parte da perícia aqui no caso. Bom, e o que a senhora tem a dizer? Eu estava no escritório, no dia do ocorrido, recebi uma ligação que tinha acontecido um caso e era lidar com a assistente de perícia para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, fui atendida por um policial. Ele disse que ia entrar para ver o que estava acontecendo e voltar para dar a notícia a mim, ao pessoal e aos filhos. Ele subiu, viu o que tinha acontecido, quando desceu, pensou como que ele daria notícia a 2 jovens. Ele pensou em chamar algum apoio, alguma ambulância e resolveu falar. Mas quando ele disse a reação de Suzane foi totalmente diferente. A única coisa que ela disse foi para onde eu vou, que providências eu tenho que tomar e o que eu faço. Nisso, ele já foi ficando meio suspeito. Quando eu e a perícia, o pessoal, a gente entrou no local, entramos na casa, percebi que a casa tinha muros altos, a porta de entrada, a porta dos surdos, tudo não tinha nenhum sinal de arrombamento. E o que a gente tinha era que foi um roubo vindo de morte. A casa inteira estava arrumada, somente 2 cômodos estavam bagunçados, o escritório e o quarto. Quando a gente entrou no quarto, encontramos uma arma embaixo do lado de Manfred. Do lado de Marise, encontramos uma jarra. Nessa jarra tinha um pouco de água, mas não tinha copo. Suspeitei um pouco nisso, porque eu pensei, a probabilidade da vítima ter entrado no quarto à noite por conta de sede era pequena, porque se fosse por isso, teria um foco. Outra coisa, foi encontrado toalhas e sacos plásticos no local também, que faziam parte da casa. Chegando no escritório, damos uma olhada e na cozinha também os sacos plásticos faziam parte da casa. Então, depois disso, entrevistando vizinhos e o vigia da rua, os vizinhos não viram nenhum tipo de movimento na noite.
O vigia estava assistindo o jogo no mesmo horário. Nisso, o único movimento que ele viu foi do carro de Suzane saindo e entrando nesse mesmo horário, entre as 10 e as 11 da noite. Na entrevista feita com ela na delegacia, ela disse que tinha ido para um motel com um namorado. Namorado esse que a família não aceitava muito o namoro deles. Então suspeitamos que nesse caso foram 2 pessoas, porque como foi com barra de cano, essa coisa assim brutal, tinha que ser tipo 2 pessoas, porque não, se fosse uma pessoa só e fosse fazer aquele bater em uma, a outra vítima teria acordado. Mas foi nós para fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, com todas essas pistas de tudo que tinha na casa, a pessoa que entrou sabia onde encontrar cada coisa e sabia o que estava procurando. Então focamos o quê? Foi alguém da família ou que frequentava a casa. A empregada já tinha saído nesse horário e eles não eram do tipo de aceitar muitos amigos, que nem eu percebi. Então, alguns dias depois, houve um comentário do irmão de Daniel, Christian. Ele teria ido numa loja comprar uma motocicleta muito cara e foi pago em dólares. Voltando atrás, a Suzane disse que no escritório tinha sumido uma pasta. Essa pasta foi cortada com faca de lâmina lisa e tinha sumido alta quantia em dólares. Mas como ela saberia se ela não entrou no local? Então, ela já foi uma suspeita. Com a conta da motocicleta do irmão de Daniel, o namorado dela, essa motocicleta foi paga em dólares. Então, por suspeita, ele foi chamado para ser entrevistado por uma pessoa mais profissional no assunto, separada de Daniel e de Suzane. Então, por pressão, ele sendo profissional, Christian, falou o que tinha acontecido, disse a verdade e disse o caso, disse que tinha sido ele e o namorado mandado por Suzane. Todas as pistas tinham sido para ela, porque não tinha como outra pessoa de fora, outra pessoa desconhecida entrar na casa e saber onde tudo estava em cada lugar. E um dos irmãos Marquinhos, no caso o irmão do namorado, Suzane, teria comprado uma moto com um dinheiro em dólar, que ele teria usurpado da casa da família Christophe. Isso foi na parte de roubo, quero dizer, de roubo tipo joias, que não foi as joias dela jogadas na casa, o carro que estava na garagem. Esse dinheiro foi uma parte que Suzane falou. Então, a gente só foi saber disso depois que Suzane disse dessa parte que tinha sido reportada. E depois apareceu esse caso desses dólares, e nisso ele confessou. O roubo que eu vou dizer foi sobre joias, assim, porque ela tinha joias no coisa e foi jogada no chão, para mostrar como se fosse um roubo vindo de morte. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Bom dia. Qual o seu nome completo? Qual o seu grau de intimidade com o acusado? No momento em que o crime aconteceu, a gente estava afastado, não sabia bem porquê, mas um tempo antes disso, a gente era mais próximo. Fale um pouco mais alto, pois o júri, e não sou eu que vou decidir esse julgamento, é o júri. Fale um pouco mais alto e deixem bem claro para eles. Bom, o que o senhor quer dizer sobre isso? Eu conheço Suzane há 10 anos e a gente tinha uma relação muito boa. Aos 14 anos ela começou a demonstrar alguns sintomas de doenças mentais e
aos 16 foi que começou o tratamento, porque precisa de um tempo até ser realmente diagnosticada a doença. Ela fazia faculdade, foi até a mãe dela que percebeu que ela tinha sintomas. Daí ela, dos 16 anos, ela começou a agir diferente comigo, se afastou dos outros amigos, eu não sabia o porquê. Mas depois eu descobri que ela estava namorando. E ela chegava na faculdade com manchas roxas pelo corpo todo. E eu perguntava o que aconteceu, ela me dava desculpas esfarrapadas, cada dia uma, até se confundia. E aí, eu só me vi na cabeça, só pode ter sido o namorado dela. Ela começou a usar drogas, o namorado era usuário, ela não usava drogas antes de conhecer ele. Ele era interessado, porque como uma jovem que tinha tudo nas mãos, iria matar os pais. Qual o motivo se não fosse, se ela não estava em si no momento do crime? Ela foi induzida. O namorado, pela fraqueza mental dela, estimulou ela a se jogar contra os pais e assim praticar, fazer o que fez, que ela, todos falam que foi ela, mas ela não teve participação nenhuma, ele se aproveitou. O amor cega as pessoas, então ela agia diferente comigo, eu nem sabia porquê. Daí ela se afastou de mim, eu tentava procurar ela, mas a própria mãe não deixava ela sair de casa porque era contra o namoro. Mas não procurava, né? Não dava motivos para ser contra. Ela simplesmente, a mãe, por ser psiquiatra, podia dar uma ajuda para ela. Mas não, porque por ser parente também não pode. Mas ela se afastou do nada e o motivo foi drogas, o marido induzia ela. Ela era uma jovem que tinha tudo nas mãos, não tinha por que fazer isso com os pais. Bom, diante dessa contribuição, pergunta aos advogados, alguma dúvida? O senhor tinha alguma relação com as vítimas? Quando a gente era muito próximo, eu até frequentei. Às vezes trabalho, faculdade, a gente ia na casa dela, mas eles eram, apesar de ter muito luxo na casa, eles eram bem recatados, eles não eram de festas. Daí eles também, uma vez eu fui na casa dela, quando eu ia saindo, eu ouvi eles discutindo, eu ouvi meu nome e eles falaram pra mim não frequentar mais, pra não trazer mais esse amigo na casa. Aí eu parei também, nunca mais fui. E você tinha o conhecimento de como os pais da reabilitavam? Eles, depois que ela recebeu o diagnóstico da doença, eles trataram ela de uma forma totalmente errada, porque eles trancaram ela em casa, o que só ia piorar a doença. Como essa doença, ela influenciava alguma coisa dentro de casa? Ela tinha um comportamento que foi mudando com o tempo? Ou ela agia normalmente? Com o tratamento, ela era uma pessoa normal. Eu peço que essa dúvida seja tirada com a doutora e virá em seguida, até porque ele não é especialista no caso. E eu peço que ele fique silêncio. Tem alguma dúvida da parte da... A gente não terminou. Não terminou? Dou mais uma vez. O seu medo de ser expulso falou que frequentava a casa dela quando esteve na infância. E depois, no meio de passar, você ingere que no período de faculdade o senhor e os outros demais amigos dela não tinham mais nenhum laço com ela porque ela ficou solta. Então o senhor alega que eles podem fazer trabalho de faculdade com ela, sendo que no período da faculdade o senhor não falou que ela se afastou de todo mundo. Ela se afastou, mas quando ela começou a namorar, foi que o namorado proibiu dela ir à faculdade. No início do namoro, ela continuou frequentando a faculdade e a gente fez alguns trabalhos até chegar ao ponto do namorado, não sei se por ciúmes ou por interesse mesmo, porque queria a fortuna dela, proibiu ela e a gente se afastou de uma vez por todas. As testemunhas, peço a entrada da testemunha de acusação, Daiane. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade e juro. Bom dia. Posso não contar? Fala um pouco alto devido ao júri. Qual o seu grau de intimidade com a acusada? A gente não é colega de faculdade. Há quanto tempo a senhora convive? E ela sempre mostrou ser uma pessoa extremamente fria e calculosa.
O que a senhora tem a dizer sobre ela? Ela era puxada dos pais. Fala um pouco alto. Ela era puxada dos pais. Sempre teve tudo o que quis, era rica. E mesmo assim, quando ela começou a namorar, ela arquitetou o plano para executar os pais. E isso para ficar com a herança deles. Meritíssimo protesto. Protesto aprovado. Como é que a senhora sabia que quando ela começou a namorar, ela começou a arquitetar o plano? Porque antes disso, ela não... Então a senhora estava ciente de que já existia um plano, então a senhora estava envolvida. Peço que o senhor advogado espere ela terminar a resposta para poder perguntar. Protesto negado. Então, já que a senhora estava por dentro, digamos assim, do crime, a senhora está envolvida. Porque pelo que a senhora falou, a senhora sabia antes do crime acontecer. Protesto aprovado. Ele está tentando impedir a testemunha A cena do crime, como é que ela sabe de tudo isso? como todas as outras pessoas souberam, porque esse crime foi um crime famoso, repercutiu muitas vezes nas televisões, nas rádios, até em países do mundo afora. Meritíssimo, se a gente está julgando o crime hoje, como é que ele já repercutiu? Bom, devo falar que eu não tenho nada a ver com o julgamento, estou aqui para ordenar, fazer as ordens. Qualquer pergunta você faz ao advogado ou à testemunha. Chamo assim a testemunha de defesa, a doutora Samara. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Bom dia. Qual o seu nome completo? Samara Figueiredo de Almeida. Qual o seu grau de intimidade com a acusada? Eu conduzi a tratamento para a acusada durante 2 anos. Não 2 anos completo, 1 ano e meio. E nesse período ela fazia uso de antipsicóticos, porque ela foi diagnosticada aos 16 anos com esquizofrenia. E a partir daí, primeiramente a mãe dela notou algo de errado quando ela tinha 14. Testemunhas, chamo então testemunha doutora também, Emily, que faz parte da acusação. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Bom dia. Qual o seu nome completo? Emily Barbosa Monte. Bom, qual o seu grau de intimidade com a acusada? Com a acusada era pouco, eu investiguei o caso, teve o laudo da doença. A gente teve como resultado que ela não tinha... Primeiro que... Da defesa, né? Isso. Primeiro que não foi dito pela doutora quais eram as substâncias que a cliente de vocês ingeria. E antes dela falar isso, o advogado aqui presente falou como que a doutora não se recordava dessa substância. Um advogado... Arquivados em hospitais, receitas em farmácias. Então, se você quiser, você pode ir até o hospital onde ela foi feito o tratamento e a farmácia que foi comprado os medicamentos dela. Provavelmente existirá, porque farmácias, às vezes, elas descartam receitas velhas e vencidas. Então o senhor está entrando em si mesmo de conversão. Porque o senhor começa falando que a partir do momento que ela acabou com o tratamento, ela destruiu as receitas. E agora o senhor me induz a procurar na clínica a qual a doutora Samara trabalha a receita. Você tem direito de resposta. Então, André, né? Se o senhor desejar, se pode, aliás, em nenhum momento o disse que foi feito queima de arquivo e sim cancelado o laudo, não, o tratamento dela. Então não existe, não falei que foi queima de arquivo, foi cancelado. Se foi cancelado, supostamente ele vai estar lá no hospital ou na clínica que fez o tratamento. Entendido? Bom, alguma dúvida para com a doutora? Posso liberá-la? Alguma dúvida do júri?
Vamos assim a segunda etapa, a segunda sessão, com o caso de Suzana Richthofen. Convido agora o vice-presidente Matheus. Tchau. Bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a sessão e peço que os senhores sentem. Bom, peço aos advogados, vou começar pela acusação, peço aos advogados que deem as suas alegações finais. Então, como todos nós podemos observar, no caso dessa ré, entre seus cúmplices, a sua defesa alega que ela é simplesmente influenciada por outros, a fazer o que outras pessoas querem. Então ela é como se fosse uma arma na sociedade. E visto que esta é uma arma esperando apenas uma pessoa para vir e dar um tiro com ela, então a ré, ela é um perigo para toda a sociedade. Pois assim como eles alegam que ela foi influenciada, outras pessoas poderão influenciá-la a fazer coisas piores se esta ficar impune. Por isso que eu peço que se essa é incapacitada de ir para o presídio, essa deverá ser encaminhada para uma clínica de loucos ou para um manicômio, onde esta nunca poderá sair de lá, pois se sair, ela poderá acabar com a sociedade. Mais alguma alegação? Obrigado. Parte da Senhores jurados, a que ponto nós chegamos? A ponto de defender um assassino que matou brutalmente 2 pessoas. A ponto de defender o querer que ele seja solto e querer condenar a minha cliente, que de fato teve uma parcela de culpa, mas que não praticou o homicídio. Homicídio nada mais é do que... Homicídio nada mais é do que a morte de uma pessoa praticada por uma outra. E se o réu não chegou a consumar o ato de matar alguém, então ele não praticou homicídio. Então ele não pode ser condenado por homicídio antes. Volto a afirmar que o coração moral é fraco, irresistível. De fato, ela tem problemas sim, psicológicos, psiquiátricos. De fato, se continuar como está, ela pode ser uma arma na sociedade. Porém, enquanto ela estava distante daquele indivíduo chamado Daniel, ela era uma pessoa completamente normal. E foi este Daniel que transformou a minha cliente em uma arma. Acabaram as ligações das partes. Chegou o veredito final. Convido o júri a mostrar-me e pergunto: chegaram no veredito? Sim. Bom, convido eles a vir aqui na frente e mostrar. Lerem em voz alta. De acordo com os fatos mencionados aqui diante de todos, pelas contribuições testemunhas e pelos fatos evidenciados, declaramos a ré Suzane Richthofen culpada pelo crime de acordo com o artigo 121º do Código Penal Judiciário Brasileiro, com a pena máxima de... A pena sou eu que vou... Tá? Com a pena de 33 anos e 6 meses de prisão. 36 anos sendo julgada pelo crime de homicídio qualificado e feminicídio. Feminicídio por parte da sua mãe e homicídio qualificado por dolo planejamento. 33 anos de prisão e 6 meses. Eu declaro esse julgamento fechado e vou me retirar. Obrigado pela atenção.